Olá, sejam bem-vindos à nossa última aula do MBA em Perícia e Avaliação Mercadológica de Imóveis Urbanos e Rurais. E hoje nós vamos dar continuidade ao estudo dos principais desafios da alienação fiduciária de imóveis. E hoje nós vamos estudar sobre a indisponibilidade de bens e os riscos que essa indisponibilidade pode causar à consolidação da propriedade fiduciária em nome do credor. Como todos já devem ter escutado na mídia, em regra, quando existe uma ação judicial, seja uma ação de improbidade administrativa ou mesmo uma execução, pode haver indisponibilidade de bens decretada por uma ordem judicial. Quando existe essa indisponibilidade de bens, essa indisponibilidade ela traz uma restrição ao direito de dispor, que é o direito de você alienar um imóvel. Só que o que acontece? Essa indisponibilidade ela acaba gerando um problema muito grande na prática, porque quando existe a indisponibilidade dos bens do devedor, como no registro de imóveis, a matrícula fica indicando ali que o comprador daquele imóvel foi a pessoa que transferiu a propriedade resolúvel para o credor fiduciário, quando você pesquisa o nome daquela pessoa, aparecem ali quais foram os bens que foram adquiridos e gravados com alienação fiduciária em garantia. Então, muitas vezes, essa indisponibilidade de bens decretada judicialmente, ela é lançada nessa matrícula e os cartórios, eles se recusam a realizar a consolidação da propriedade quando existe o inadimplemento pelo devedor e quando existe essa indisponibilidade de bens. E muitas vezes existe também uma indisponibilidade de bens envolvendo o direito aquisitivo do devedor. Ou seja, quando você firma um contrato de compra e venda, você adquire um imóvel e você aliena ele fiduciariamente em garantia, você perde o direito de propriedade, porque o direito de propriedade ele é transferido para o credor e você fica ali com a posse direta do bem. E você detém ali os direitos aquisitivos, o direito de adquirir aquele imóvel após o pagamento de todas as prestações. Então, esse direito ele pode ser penhorado, ele pode ser objeto de constrição judicial, ele pode ser objeto de uma indisponibilidade. Só que muitas vezes o cartório, por ter essa indisponibilidade, ele confunde esse direito aquisitivo com o direito de propriedade em si e ele se recusa a realizar a consolidação dessa propriedade. Essa impossibilidade de consolidação da propriedade acaba afetando a continuidade do processo de execução extrajudicial. Então, acaba prejudicando também a efetividade, a agilidade ali desse procedimento da alienação fiduciária de imóveis e acaba prejudicando a sua principal função, que é garantir a satisfação do crédito de forma mais rápida possível. E além disso, quando acontece isso, qual que é a principal alternativa do credor fiduciário? O cartorário ele vai se negar a realizar a consolidação, a averbar a consolidação da propriedade em favor do credor. Então o credor ele vai ter que solicitar ao juiz que profira essa decisão de disponibilidade dos bens, vai solicitar a expedição do respectivo mandado autorizando a averbação da consolidação correspondente. Isso pode demorar muito tempo. Eu tenho um caso que eu advogo, um caso de improbidade administrativa que aconteceu isso, que houve o bloqueio de vários bens, de vários réus, e dentro daqueles bens existiam alguns bens que estavam gravados com alienação fiduciária. E quando existe essa indisponibilidade de bens geral ali do devedor, muitas vezes esse devedor ele não tem como honrar com as suas dívidas. Então, normalmente ele se torna inadimplente logo após a indisponibilidade de bens. E o que aconteceu naquele caso, um caso que foi iniciado em 2015, houve a formulação de pedidos de liberação da consolidação da propriedade desses bens em favor de alguns credores fiduciários e a decisão ela foi sair só em 2020, ou seja, demorou praticamente 5 anos para haver a liberação dessa consolidação e a continuidade desse processo de execução da garantia fiduciária, gerando vários prejuízos para o credor fiduciário, porque imagina só, você fica ali esperando um tempo, você deixa de receber o pagamento do financiamento, então você já tem um prejuízo.
e até você executar a garantia, se demora muito, você vai acumulando um prejuízo cada vez maior, ainda mais porque o credor ele poderia contar com aquele dinheiro para efetuar outros investimentos. E nesse caso, traz um prejuízo muito grande para esse procedimento, porque o procedimento extrajudicial ele vai passar a depender de uma decisão judicial. E o espírito da lei que criou a alienação fiduciária de imóveis, que introduziu essa garantia no direito brasileiro, ela visava dar celeridade e fomentar o mercado imobiliário. Só que isso acaba prejudicando, porque você passa a depender de uma decisão judicial e muitas vezes essa decisão judicial demora muito. Então acaba trazendo um risco maior para o credor. E isso acaba refletindo nos juros que são cobrados no mercado imobiliário com relação aos riscos que são sofridos no Brasil em razão disso. Além disso, como eu falei, é possível a penhora, a indisponibilidade, o arresto ou outros atos de constrição sobre o direito aquisitivo do devedor. Só que quando isso ocorre, o que acontece? Ali não existe a impossibilidade de disposição do bem, porque não é a indisponibilidade do direito de propriedade, é a indisponibilidade do direito aquisitivo, ou seja, esse devedor ele não pode alienar esse direito aquisitivo. Como nós estudamos no meio do curso, você, em regra, não pode vender o imóvel, mas você pode vender o seu direito aquisitivo quando ele está alienado fiduciariamente. Daí você precisa de uma autorização do credor. Só que nesse caso, quando existe uma penhora, uma indisponibilidade, existe uma penhora sobre esse direito aquisitivo e, em regra, quando há inadimplemento da dívida, há a consolidação da propriedade, o que será penhorado será o direito eventual do devedor ao saldo remanescente que sobrar ali do leilão extrajudicial. Então, em regra, isso não deveria prejudicar a consolidação, mas várias vezes os cartórios de registro de imóveis, eles acabam impedindo essa consolidação porque eles entendem que essa penhora ela não permite essa consolidação, ou seja, não permite a transferência, a transformação da propriedade insolúvel em propriedade plena ao credor, o que traz também bastante problema no nosso direito brasileiro. E essa indisponibilidade ela vai prejudicar essa execução extrajudicial, e isso porque muitos cartórios, atuando de forma equivocada, acabam ficando com medo de às vezes praticar um ato de desobedecer uma decisão judicial. Eles acabam optando pelo entendimento mais restritivo e acabam não permitindo essa averbação da consolidação. E essa consolidação ela deveria ser realizada de forma independente de obtenção de decisão judicial, porque isso prejudica muito a celeridade. Como nós falamos no início do curso, foi o principal motivo da introdução desse tipo de garantia no direito brasileiro. E um outro problema é o seguinte, que quando o devedor ele fica inadimplente, normalmente ele está inadimplente com relação a outros credores, ou seja, ele possui uma série de dívidas e muitas vezes, como ele possui ali aquele imóvel que está alienado fiduciariamente, muitas vezes esse imóvel ele é objeto de penhora, objeto de arresto, objeto de uma série de indisponibilidades. Então, muitas vezes, quando você vai realizar a consolidação da propriedade, você verifica que existem várias penhoras relacionadas a diversos débitos que são relacionados a processos que estão tramitando por juízes diferentes. Então, às vezes você tem um problema muito grande, porque quando o cartório de registro de imóveis ele impede a consolidação em razão de existir uma penhora sobre o direito aquisitivo, muitas vezes para o credor conseguir resolver aquela situação ele vai precisar de 5 decisões judiciais, 10 decisões judiciais e acaba prejudicando ainda mais a execução, a celeridade dessa garantia. Em razão disso, houve a criação do projeto de lei 6.525 de 2013, que ele visa possibilitar o registro da consolidação da propriedade na matrícula do imóvel, mesmo em caso de restrições de indisponibilidade. Esse é um projeto de lei já antigo, ele foi criado com a finalidade de
resolver esse problema, dar uma solução para esse problema e trazer mais celeridade, garantir, diminuir esses riscos das operações de alienações fiduciárias. E aqui, esse projeto ele propõe a inclusão desse parágrafo 10 no artigo 27 da Lei 9.514, ele fala o seguinte, que os direitos reais de garantia ou constrições, inclusive penhoras, arrestos, bloqueios e indisponibilidades de qualquer natureza, incidentes sobre o direito real de aquisição do devedor fiduciante, não obstam sua consolidação no patrimônio do credor e a venda do imóvel para a realização da garantia, mas subrogam-se no direito do fiduciante a percepção do saldo que eventualmente restar do produto da venda. Ou seja, essa norma ela fala o óbvio. Como nós sabemos, a propriedade fiduciária ela pertence ao credor, o devedor ele possui sua posse direta do bem, então a penhora sobre o seu direito aquisitivo não deveria prejudicar a consolidação dessa propriedade. Mas essa lei ela vem falar o óbvio para que garanta uma maior celeridade nesses processos e para evitar que esses cartórios de registro de imóveis acabem prejudicando a consolidação da propriedade em favor dos credores e também facilitar a execução dessas garantias para que se atinja a finalidade da lei, que foi introduzir no direito brasileiro uma forma de garantia eficaz e célere para a satisfação dos créditos imobiliários, desenvolvendo assim o mercado imobiliário. Pessoal, muito obrigado pela atenção que vocês me deram até aqui. Espero vocês na nossa aula ao vivo que será realizada em breve. Muito obrigado e até mais. Tchau, tchau.